Você sente que já superou algo, mas por dentro continua prisioneiro. Ninguém vê, mas você ainda é acorrentado pelas vozes de ontem. E o pior, algumas dessas correntes têm a forma de memórias, rostos e traumas que ninguém nunca levou a sério. Hoje, você vai enxergar as correntes invisíveis que te impedem de viver o agora. Correntes que foram forjadas por feridas antigas, abusos escondidos, culpas enterradas, e vai descobrir como a Bíblia expõe essa prisão disfarçada de liberdade. E mais, como a dor do teu passado pode estar segurando tua fé. Você já teve a sensação de estar tentando seguir, mas algo te puxa de volta, como se algo dentro de você não permitisse o avanço. Não importa quantos vídeos motivacionais você assista, quantos versículos cole na parede, quantas vezes diga, eu perdoei, ainda tem uma parte sua que continua presa naquele quarto, naquela palavra que seu pai te disse, naquele dia em que você se sentiu invisível, naquela culpa que você carrega e que ninguém apareceu para te defender. Em João 8,36, está escrito: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas, e quando a gente acha que foi liberto, mas continua agindo como escravo? Isso é real. São correntes que não aparecem nos exames, mas elas moldam suas decisões, sabotam seus relacionamentos e distorcem até sua forma de enxergar Deus. Você tenta confiar, mas algo dentro de você diz, vai dar errado de novo. Você tenta amar, mas aquela voz cochicha, vão te abandonar. Você se aproxima da Bíblia, mas o eco do abuso espiritual ainda vive ali. É como se o passado tivesse se disfarçado de identidade. Como se a dor tivesse te rebatizado com outro nome. E você começa a repetir os mesmos ciclos, as mesmas fugas, os mesmos pecados. E se pergunta, por quê? Por que eu volto para o mesmo lugar? Por que eu escolho quem me machuca? Por que eu sinto falta da dor que me destrói? A resposta é brutal. Porque a tua alma foi programada para se sabotar. Porque alguém instalou uma mentira lá atrás. Você acreditou. E cada decisão errada foi só uma confirmação inconsciente dessa mentira. Sabe o que o diabo mais ama? Não é o pecado escancarado, é o trauma silencioso. Aquela dor que ninguém leva a sério, mas que continua moldando teus passos como correntes de ferro. E a maior prisão é aquela onde o prisioneiro acha que está livre. Mas hoje, isso pode ser tratado. Hoje, a luz pode entrar nas celas que você mesmo trancou por dentro. E você vai entender que libertação não é só um momento espiritual, é um confronto com memórias. É pedir para Deus ir no lugar onde você sangrou e deixar Deus tocar onde ninguém mais pode ver. E se for preciso, Ele vai reescrever tua história. Porque o passado só manda em quem não sabe que tem autoridade sobre ele. E essa autoridade já foi entregue na cruz. Em Colossenses 2,14, escrito, e cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A cruz cancelou tua dívida. Mas enquanto você continuar assinando o contrato com a dor, vai continuar prisioneiro. Tá na hora de quebrar isso. Tá na hora de dizer, chega, eu não sou mais aquela criança ferida. Eu não sou mais aquela vítima. Deus tem nos dado oportunidade de mudar de vida e abandonar aquele momento que nos destruiu por dentro. As promessas de Deus não são para que não soframos. Temos na Bíblia exemplos de pessoas que tiveram com Deus e ainda assim passaram por momentos ruins. Porém, as promessas de Deus é que Ele há conforto, em que nele há sabedoria, em que nele há cura. E Ele nos promete isto, pois sabe de nossas fraquezas, sabe que ao nosso sofrimento podemos ter recaídas,
E sem os cuidados de Deus, podemos não conseguir. Deus nos mostra sempre o caminho, que é Jesus. Ele mesmo nos disse: "Vinde a mim, vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Seguindo seus conselhos, ouvindo sua palavra, acreditando que ao buscar a Deus o encontremos, é certo que nosso coração é tratado no caminho. Consequentemente, nossa alma curada, assim podendo viver uma vida repleta com as coisas que Deus acrescenta para nós. Devemos apegar nossas necessidades em como ter de Deus o discernimento para como viver, para como ser curado, para como ter uma vida plena da vontade de Deus. Assim como diz a palavra de Deus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e o teu conhecimento excede todo o meu entender. Nossas fraquezas sempre nos remetem a nos desviar de Deus, mas com certeza, com Deus no caminho, podemos vencer estes problemas e, consequentemente, conseguir chegar no fim com o melhor da vida. Devemos nos agarrar em Jesus e nos manter firmes no caminho que Deus quer que sigamos, pedindo conforto em nossas orações, pedindo discernimento, pedindo força. Quando Deus entra no caminho, quando buscamos o conhecer a Ele, automaticamente o fardo vai ficando leve e as outras coisas que precisamos vai nos sendo acrescentadas. Tenho certeza que a esperança que temos não pode nos ser arrancadas quando temos um contato com Deus. Isto é que mantém a nossa força interior. Isto é que nos faz lutar até o fim. E se sofremos e sentimos dor, é porque estamos numa situação em que a esperança é o que nos guia. Deixa Deus te guiar. Ore, converse com Ele, converse constantemente com o Pai. Procure não se confundir com o que ouve. As palavras de Deus são sempre de conforto. Nunca te leva a errar ou entristecer. Sempre procure ler a palavra de Deus e certamente receberá de Deus a maior de suas promessas, que é ter Deus ao seu lado. As Escrituras nos mostram claramente que se o buscarmos verdadeiramente e de alma e coração, Ele nos guia e nos diz o que fazer para conseguir vencer certos problemas. Acredite, quando se ouve verdadeiramente a voz de Deus, nada mais importa. Nunca mais vai querer parar de ouvir. Pois, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer viver. A vida se transforma para a glória eternamente. Então fica aqui um conselho. Ao invés de buscar a Deus para solucionar todos os seus problemas e prosperar em sua vida, busque-o por amor. Busque-o para que Ele seja contigo. Busque-o para ter sabedoria e discernimento. Busque-o com garras para que Ele fale contigo. Deseje ouvir sua voz. Deseje sentir que Ele é contigo. Certamente, ao buscá-lo e o encontrá-lo, Ele não o desamparará. Gostou da mensagem? Então, comenta aqui. As correntes não me definem mais. Compartilha isso com quem precisa ter força, ou até mesmo para alguém que você acha que está bem, pois não sabemos o que passa dentro de alguém. E de repente, você pode estar ajudando. Sem saber, segue o canal, ativa o sino. E nos vemos em breve no próximo vídeo.